Olá, meu nome é Vinícius Leite, sou do terceiro ano de administração. Vou falar um pouco sobre o nosso conteúdo de Química, da professora Ana Célia Tomé. Bom, eu vou falar um pouco sobre o conteúdo do segundo ano, do nosso primeiro período, que é nada mais, nada menos que dispersão. Bom, para quem não sabe o que é uma dispersão, é nada mais, nada menos que uma mistura. Antes de dar ênfase no conteúdo de dispersão, vamos saber um pouco o que seria uma mistura. Ou melhor dizendo, uma diluição e uma mistura. O que seria uma diluição? Uma diluição é como se você fosse diluir uma determinada solução. Diluir uma solução nada mais é do que acrescentar solvente à mistura, a fim de reduzir a concentração de soluto, que é representado pelo V. O V seria o volume de solução antes da diluição. O V' seria o volume da solução após a diluição. Também temos o M, que seria a concentração de soluto em mol por litro antes da diluição. A gente tem que saber basicamente disso para falar um pouco das fórmulas. Bom, agora eu vou falar um pouco o que seria mistura. Mistura é um sistema formado por duas ou mais substâncias puras, chamadas de componentes. Bom, as misturas, elas podem ser tanto homogêneas como heterogêneas. A gente vai falar um pouco mais disso mais na frente. A diferença entre elas é que a mistura homogênea é uma solução que apresenta uma única fase, enquanto a homogênea pode se apresentar duas ou mais fases. Bom, a diferença da diluição para a mistura. A diluição ela é um processo de acrescentar mais solvente a uma solução. E a mistura ela é formada por duas ou mais substâncias puras e essas são classificadas em homogêneas ou heterogêneas, como eu citei sobre a nossa mistura. Bom, já que agora eu falei um pouco sobre mistura, a mistura ela também pode ser ou uma mistura ou uma substância. Bom, a mistura ela pode ser feita por esses dois, que pode ser feita por matéria ou uma substância. O que seria uma matéria? Creio que todos sabem o que seria uma matéria. É tudo aquilo que ocupa espaço ou volume em um determinado local. Logo mais à frente vou falar um pouco sobre a coloide, a suspensão e a solução. Bom, agora vamos falar um pouco sobre a mistura, voltando um pouquinho, recapitulando a mistura homogênea e a heterogênea. Vamos citar um exemplo de mistura heterogênea. Homogênea. Temos o sal. Por que o sal é uma mistura homogênea? Porque ele se dissolve na água. Quando você põe o sal na água, ele é dissolvido e ele, digamos que ele some. Você não consegue mais ver. Um exemplo de mistura heterogênea, ela só é classificada heterogênea quando é determinada medida. Por exemplo, açúcar na água ou areia na água. Ela não se dissolve, ela é vista a todo momento. O açúcar se dissolve até uma certa medida, mas dependendo de quanto você coloca, ele pode ser visto na água. Bom, vamos dar uma breve resumida sobre o que é coloide. Vamos citar um exemplo do que seria um coloide. Temos o exemplo da gelatina. Por que o exemplo de coloide seria a gelatina? Pois ela tem aquele jeito sólido, que pode ser visível. E também temos como exemplo a água barrenta. Bom, agora vou falar sobre a medida de nanômetros. A coloide ela pode chegar de 1 nanômetro até 1000 nanômetros. Eu vou falar um pouco mais aprofundado sobre isso no próximo vídeo. A suspensão ela pode chegar a mais de 1000 nanômetros. E também vamos falar um pouco sobre a solução. O que seria a solução? Ela pode chegar a menos de 1 nanômetro, abaixo. Bom, temos o disperso e o dispergente no conteúdo de dispersão. Bom, o que seria o dispergente? É aquele que está sendo espalhado. No caso, vamos supor, novamente, do sal e a água. No sal e a água,
qual seria o dispergente? No caso seria o sal, porque o sal é o que está sendo espalhado. E a água seria o disperso, porque a água é o que está espalhando o sal. Bom, também temos como, recapitulando, temos como exemplo de suspensão a água magnésio. Bom, temos algumas fórmulas para solubilidade, que seria bem complexo. Eu vou falar um pouco no próximo vídeo, mais explicado. É isso, obrigado.